E aí, pessoal, boas-vindas a mais um Explainer. É absolutamente surreal quando a gente parar para pensar em como a nossa sociedade tenta domar e quantificar uma coisa tão abstrata e invisível quanto o passar do tempo, né? Principalmente quando o assunto é o sistema de justiça. Porque, convenhamos, medir o tempo aqui não é só dar uma espiadinha no relógio ou ir riscando os dias num calendário de parede. A gente está falando literalmente de definir as fronteiras exatas da liberdade humana. Hoje a gente vai dissecar tintim por tintim como a nossa base legal estabelece essa métrica do tempo, revelando toda a mecânica por trás das regras que sustentam a justiça penal. Vamos lá? Bom, para começar a nossa análise, a primeira grande questão que surge é como exatamente um prazo começa aos olhos da lei. Porque a ambiguidade do tempo é um baita de um problema. Pensem comigo. Quando alguém diz que um prazo começou, qual é o momento exato que marca isso? É no segundo em que a coisa acontece? É na manhã seguinte? Ao meio-dia? No mundo jurídico, não ter uma definição cravada no milímetro criaria um caos absoluto. Prazos determinam o jogo todo, desde a validade de um documento até o tempo exato de uma sentença penal. Então a lei simplesmente não pode se dar ao luxo de deixar o início de um prazo à mercê da interpretação de cada um ou do senso comum. A resposta tem que ser cirúrgica, exata e universal. E a solução para esse quebra-cabeça temporal está escrita de um jeito muito claro. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o Código Penal. É de cair o queixo pensar que toda uma rede super complexa de cálculos de sentenças, recursos e limites processuais repousa em um texto tão enxuto. Olha só o que diz a lei. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Gente, são mais ou menos 30 palavras. Apenas isso. O parágrafo inteiro é isso. Mas o peso dessas 30 palavras é absurdo. Elas são um motor matemático que dita quando um indivíduo cumpre a dívida dele com a sociedade ou quando um direito simplesmente expira. Cada vírgula e cada verbo aí carrega um peso monumental, projetado de propósito para tirar qualquer sombra de dúvida de como o tempo tem que ser contabilizado dentro do sistema penal. Parte 2. A regra do primeiro dia. Como todo mundo sabe, a base de qualquer construção precisa ser muito sólida. E na contagem do tempo legal, essa base é o dia 1. A forma como o sistema abraça ou chuta para escanteio esse dia inaugural muda toda a matemática que vem depois. O contraste entre duas realidades possíveis aqui é muito interessante. De um lado, num cenário de contagem do dia a dia, se o evento acontece hoje, a gente naturalmente poderia começar a contar o prazo só a partir de amanhã, o que seria o lado B. Mas a regra do Código Penal é dura e se alinha exclusivamente com o lado A. A linha do tempo legal é ancorada no exato dia do evento. O hoje não é descartado como um pedacinho de tempo sem importância. Ele é totalmente absorvido pela contagem oficial. E para não sobrar nenhuma margem de manobra, a lei manda essa frase exata: inclui-se no cômputo. O verbo não deixa espaço para debate, né? O dia do começo não é ignorado, não é empurrado para o dia seguinte e, com certeza, não fica de fora da conta. Ele é, obrigatoriamente, o primeiro tijolo da construção do prazo. Essa inclusão explícita acelera a contagem e garante que não tenha nenhum dia perdido ou flutuando solto na matemática judicial. É a lei batendo o martelo e garantindo a presença total do primeiro dia nessa linha do tempo. Parte 3. O calendário comum e como o tempo avança. Bom, uma vez que a gente cravou o primeiro dia no chão, aparece logo de cara uma nova questão logística. Como é que a contagem segue nos dias seguintes? A diretriz é usar o que o texto chama de calendário comum. E o que isso quer dizer na vida prática? Quer dizer que não existe um calendário penal secreto, cheio de meses com tamanhos iguais, ou ignorando anos bissextos, nada disso. A determinação é papo reto. O tempo avança usando o mesmíssimo método padrão que toda a sociedade já usa no dia a dia. Dias normais, meses de 30 ou 31 dias, fevereiro com 28 ou 29, essa âncora no calendário que já pauta a nossa vida civil garante que a métrica do tempo, por mais técnica que seja no começo, continue super compreensível e perfeitamente sincronizada com a realidade lá fora, longe dos tribunais. Parte 4. A Lei de 1984 e a origem dessa regra. O texto legal que a gente tem hoje não é uma obra intocada que caiu do céu no início dos tempos. A lei evolui, né? E a forma como a gente mede o tempo precisou ser cimentada por um ato legislativo específico para garantir essa clareza absoluta que a gente está conversando aqui. O ano foi 1984, foi exatamente nesse ano que a precisão dessa redação foi implementada oficialmente. Ter essa data na cabeça é fundamental para entender que a padronização e o fim das ambiguidades na hora de contar o prazo são conquistas reais de um sistema jurídico que buscou, naquele exato momento, solidificar de vez as regras do jogo.
Para ser exato nos detalhes, foi a Lei nº 7.209, do dia 11 de julho de 1984, que deu a redação definitiva ao artigo 10. Esse detalhe histórico é bem legal porque mostra a engrenagem legislativa rodando na prática. Uma lei foi elaborada e aprovada com a missão cirúrgica de ajustar, afinar e travar a mecânica do tempo penal para não ter mais nenhuma falha de interpretação nas décadas que viriam. Foi literalmente uma atualização do sistema operacional da justiça penal. Parte 5. A contagem do tempo na prática. Agora, se a gente der um passo para trás e sair da análise microscópica das palavras, dá para ter uma visão macro e completinha do processo. O texto sai do papel e vira um procedimento superativo e cristalino, dividido em 2 passos que não mudam. Passo 1, identifique o dia do começo e garanta que ele faça parte da matemática, incluindo ele no cálculo imediatamente. Passo 2, a partir desse marco inicial cravado, mova-se para frente contando os dias, meses e anos, do jeitinho que eles aparecem no calendário comum. Todo esse peso histórico da Lei de 1984, combinado com essas diretrizes, formam um sistema muito elegante e infalível. É uma regra de 2 passos simples, sem dar brecha para abstração. E tudo isso deixa a gente com uma baita reflexão final. Imagina só, todo um sistema super complexo de liberdade e de obrigações pode girar inteiramente em torno da simples inclusão ou exclusão de 24 horas. Fica muito claro que, quando o assunto é o tempo penal, nenhum dia é pouca coisa, muito menos o primeiro. A gente deixa aqui o convite para continuarem observando como esses pequenos detalhes, às vezes de uma linha só, moldam as estruturas gigantescas da nossa sociedade. Valeu por acompanhar e até o próximo Explainer!